Hoje pela manhã eu comecei a minha torre de oração, 6 horas, e uma das canções que falaram, ou que falou meu coração, foi justamente esta canção, Ao Único que é Digno. E também falava na cruz, aos pés da cruz. Quero estar aos pés da cruz, que é o melhor lugar onde você pode estar. Eu acho que tem um jeito de acender todas as luzes da nave aí, nós estamos ainda com um monte de adaptação. E eu espero que a gente vai ficar bem gostoso aqui daqui a uns dias, não vai demorar muito. Isso, obrigado. E vocês vão se sentir num lugar muito melhor. Tenham paciência até que esse momento ocorra. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4, versículo 20. Eu quero usar esse texto, mas na verdade depois eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Esdras, porque eu vou trabalhar o livro de Esdras. Nós vamos fechar hoje a nossa reflexão de estudos no livro de Esdras. O texto diz aí, 1 Coríntios 4, 20: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Vamos ler juntos? Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Todos juntos novamente. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Vocês estão dizendo palavras, é no singular. Vamos de novo? Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Pai, que a Tua palavra fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o livro de Esdras, ele é muito empolgante, é um livro dinâmico. E é interessante que a gente passa por alguns reinos da Pérsia e da Babilônia. Lembram de Daniel? Para onde que Daniel e seus amigos foram levados cativos? Para a Babilônia. O rei na época era Nabucodonosor. O descendente de Nabucodonosor é Belsassar. E logo em seguida o império persa domina e Ciro assume o reino, depondo o Belsassar. Depois de Ciro nós temos Dario. Depois nós temos o rei Assuero. O rei Assuero da Pérsia, aquele mesmo que foi esposo de Vasti, depois de Esther. E depois nós temos o Artaxerxes, que é o reino que estamos vendo agora, porque Esdras vai pegar esse pedaço. E se você quiser uma testificação na Bíblia, lá em Esdras 6,14, diz isso: edificaram a casa e terminaram segundo o mandado de Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes. Foram autoridades, foram homens poderosos, e Esdras está ali num bastidor da história e agindo como instrumento de Deus para levar o povo, retornando para a reconstrução do templo. Nós estamos tratando nesses últimos dias sobre os discípulos empreendedores, e nós dizemos hoje, nós vamos trabalhar essa temática: discípulos empreendedores vivem a cultura do reino. Vamos dizer juntos? Discípulos empreendedores, a cultura do reino. Esdras se destaca por isso. A expressão reino de Deus, ela não aparece no Velho Testamento. Ela aparece na mensagem de João Batista. Ela aparece na mensagem de Jesus. Ela aparece nos escritos dos apóstolos. E vocês se recordam que na semana passada eu disse que o reino de Deus é mais amplo do que a igreja. O reino de Deus é maior do que Israel. Então o reino de Deus contém a igreja, contém Israel. Mas a ideia de reino de Deus está também no Velho Testamento. E quando a gente olha para Esdras, que tem uma postura e um comportamento muito singular, nós percebemos algumas características nele que evidenciam a cultura do reino de Deus. Aqui é interessante porque quando você fala do nordestino, na cultura nordestina, você vai ver que ele tem um jeito todinho de ser dele. A culinária, o sotaque, a hospitalidade do nordestino, o humor, a servidão, a criatividade caracterizam o nordestino, trazendo uma cultura muito distinta. Da mesma forma como os gaúchos, da mesma forma como os mineiros, que têm pelos seus costumes, porque a cultura é o conjunto de valores, de costumes, de atitudes, objetivos e práticas que caracterizam certos grupos, certa organização. Fazendo uma analogia, Deus tem um jeito de ser. E no reino dele existem valores.
E a igreja é embaixadora do reino de Deus na terra. E você, como faz parte da igreja, acaba se tornando um embaixador desse reino. E a ideia é de que você, olhando para Esdras, que viveu há alguns anos atrás, o que ele tem nos ensinar sobre valores do reino de Deus. Jesus disse assim que eu devo buscar o reino e toda a sua justiça, e todas as demais coisas ele vos acrescentará. A definição de Paulo é muito sintética, porque o reino de Deus consiste não em palavra, não em teoria, não em conceito, mas em poder, em prática, em vida, em algo tangível. Eu quero ver isso na vida de Esdras juntamente com você. Em primeiro lugar, viver a cultura do reino é agir com competência. Se você está com a sua Bíblia aberta em Esdras, você vai acompanhar comigo algumas coisas interessantes para detectar isso. Lucas, ele faz questão de falar da genealogia de Jesus. Ele começa com José e Maria, Jesus, e ele vai voltando até chegar em Adão. No livro de Esdras você vai encontrar, no capítulo 7, versículo 1, a genealogia. Vai lá: passadas estas coisas no reino de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salom, filho tal. E lá no final, no versículo 5, ele diz: filho de Arão. Então a competência, a aptidão que Esdras tem é a origem genealógica, porque para ser um escriba, para ser um sacerdote, tinha que ser descendência de Arão, que foi o primeiro sacerdote. Ele tinha essa linhagem. Lembra que Paulo uma vez foi questionado por um cidadão, por um soldado: olha, você é romano? Paulo diz: eu sou por direito de nascimento, mas algumas pessoas podiam comprar a cidadania. E esse soldado disse que tinha feito isso. Nós olhamos para Esdras e ele tem uma aptidão, uma competência para ser um escriba, um sacerdote, por causa da sua ascendência. Mas em segunda coisa, a competência dele tem a ver com formação, porque quando você olha para Esdras 7, versículo 6, o que diz aí? Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. Esdras tinha um currículo, e no currículo dele constava que ele era um escriba, ele era um secretário, um amanuense. Ele interpretava as leis, ele lia as leis, e ele copiava os manuscritos e escrevia os textos ditados. Mas mais do que escriba, o texto bíblico traz uma palavrinha que qualifica esse escriba: versado. A palavra versado significa alguém veloz, alguém rápido, alguém habilidoso, pronto, competente no que fazia. O discípulo empreendedor, ele tem esse valor da cultura do reino, da competência, não da inutilidade. E Deus te chamou para ser uma pessoa competente naquilo que você faz. Competência para administrar o conhecimento, porque aí nesse texto continua: segundo a sabedoria do teu Deus que possuís. O próprio rei Artaxerxes percebia essa competência em Esdras. Para comandar, porque o rei Artaxerxes deu ordens para Esdras nomear magistrados e juízes. Não foi nomear pessoas simples. Ele tinha essa competência em termos de gestão para nomear magistrados e juízes, mas ele também tem critérios para isso: nomeia magistrados e juízes a todos os que sabem as leis de Deus. Isso é competência, que faz parte de um valor do reino de Deus. Segundo valor que a gente percebe do reino de Deus na vida de Neemias é a ordem, a organização, a administração. É gostoso falar sobre administração, porque ela envolve 4 pilares básicos, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. E curiosamente você observa isso na vida de Esdras, porque no capítulo 7, versículo 8 diz assim: Esdras chegou a Jerusalém em agosto desse mesmo ano, no 7º ano do reinado de Artaxerxes, porque no versículo anterior fala isso. Partiu da Babilônia em 8 de abril, numa nova tradução tem esta informação: o primeiro dia do novo ano, e chegou a Jerusalém em 4 de agosto, porque a bondosa mão do Senhor estava com ele. A minha pergunta: por que ele faz questão
de forma muito preciosa, de registrar o dia da saída, o dia da chegada, o tempo que durou e em que reino que estava. Isto significa uma pessoa estruturada. Isso significa uma pessoa organizada. E ele marca o início do evento da sua viagem com uma proclamação de um jejum, que está lá no capítulo 8, 21, 23, quando ele diz: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava. A ideia estruturada de Esdras é assim: não vou começar nenhum projeto, não vão começar nenhuma trajetória, nenhum empreendimento, nenhuma rota, sem buscar a Deus. E nesse jejum que ele proclamou, ele diz: para buscar jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que é nosso. Isto mostra que esse discípulo de Jesus, Esdras, tinha uma capacidade de estrutura, de mente e de vida e de agenda fenomenal. O apóstolo Paulo era assim, porque ele dizia: pretendo passar o inverno em tal lugar. Isso mostra sua capacidade organizacional. Ordem no controle. Quem veio também? Quais foram as famílias? Quantas pessoas vieram? No capítulo 8, versículo 1 a 14, você vai descobrir quem veio, quais são os nomes das pessoas, quais eram as suas famílias e quantos vieram de cada família. E se você fizer uma conta, você vai detectar que 1.496 pessoas estiveram com Esdras retornando. Então ele tinha ordem nesta ideia de controle, mas ordem também na visão estratégica. Porque de repente, no capítulo 8, versículo 15, ele ajunta todas aquelas pessoas e olha para aquele grupo e diz: onde é que estão os levitas? E ele percebe que faltava levita. Então ele pega alguns homens sábios do seu comando e diz: volta e vai à casa de Casifia, e lá você traga os levitas. E eles foram e trouxeram os levitas. Visão estratégica. Não podemos trabalhar como povo se não tiver os servos de Deus, os levitas, junto de nós. E dei orientação precisa. Lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer. Versículo 17 do capítulo 8. Dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos, para nos trazerem os ministros para a casa do nosso Deus. Que sacada. Uma pessoa competente, versado, também uma pessoa estruturada, uma pessoa de ordem, de organização. Em terceiro lugar, vejo que Esdras tem uma característica muito importante para qualquer pessoa. Um valor da cultura do reino que todos devem ter: propósito. Versículo 10 do capítulo 7. Porque Esdras tinha disposto o coração, pode confirmar aí na sua Bíblia, para buscar a lei do Senhor e para o cumprir, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras tinha uma consciência de qual era a sua missão. Ele tinha consciência de qual era o propósito, para que existe. E ele diz assim: tinha disposto o coração. Esta palavra tinha disposto quer dizer, ele estabeleceu, ele direcionou, ele tomou uma posição. Parece com um personagem que viveu antes dele, que foi Daniel. Porque em Daniel 1:8 você vai encontrar uma afirmação assim: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as coisas da Babilônia. Decisão, propósito, visão focada. Uma vida com propósito de quê? De buscar, de recorrer, de investigar na lei do Senhor, de cumprir a lei do Senhor e de ensinar de forma pedagógica a todas as pessoas que estavam vivendo com ele naquela época. E aqui há uma ideia sempre de constância, de permanência, de perpetuidade, de continuidade. E a Bíblia descreve que há que há promessa para as pessoas com propósito. Isaías 26:3 diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Vamos dizer comigo? Porque tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Um discípulo empreendedor vive com propósito. E o propósito básico do cristão, do discípulo, é viver para a glória de Deus. Ser um estudante para a glória de Deus. Ser uma dona de casa para a glória de Deus.
Ser um profissional liberal para a glória de Deus. Ser um empresário para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus. Mas outro valor que é percebido aqui, já não é um valor que ele é agente, mas na verdade ele é receptor desse valor, que é o valor bênçãos. Nós vamos olhar nesse texto de Esdras e de Neemias uma repetição de uma expressão: a boa mão do Senhor estava com ele. A boa mão de Deus. 6 vezes aparece essa expressão repetindo no livro de Esdras e 2 vezes no livro de Neemias. Mas quando eu olho esta expressão, tirando a boa mão, quando você olha para o resto da Bíblia, falando sobre a mão do Senhor, você vai descobrir muitas outras coisas que são bem diferentes de bênção. Por exemplo, a mão forte de Deus. Há um texto de Hebreus que diz: terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Uma mão que é capaz de levar uma pessoa como ele levou Ezequiel. A mão do Senhor veio sobre mim, diz Ezequiel, e levou ao vale de ossos secos. A mão do Senhor, diz o texto bíblico, veio sobre Elias e ele cingiu os lombos e andou correndo e chegou antes do rei Acabe. A mão do Senhor no sentido de vigor, de força, de poder, mas a mão do Senhor no sentido de juízo. Mas no livro de Esdras e Neemias, a mão do Senhor aparece no sentido de bênçãos. A boa mão do Senhor esteve comigo. A generosa, a bondosa, a graciosa, a agradável, a amável, benéfica mão do Senhor esteve sobre mim. Inclusive em Esdras 8:22 ele diz assim, que a boa mão do Senhor Deus é sobre todos os que o buscam, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Então, na verdade, a boa mão do Senhor, ela é abençoadora, ela é agradável, ela é graciosa para todos aqueles que o buscam. Certa vez, no reinado de Assuero, nós encontramos a rainha Vasti, que negou uma ordem do rei e não compareceu na festa. O rei queria apresentar a sua formosura e ela não foi. E os seus comandados, principalmente de alto escalão, disseram: o que você faz com essa mulher? E ele então depôs a rainha Vasti e fez uma concorrência para quem seria a próxima rainha. E dentre essas mulheres que foram selecionadas para concorrer a serem a rainha no lugar de Vasti, apareceu uma judia chamada Esther e tinha o tio Mordecai. O rei Assuero tinha um servo muito famoso que se chamava Amã. Mas Amã, ele detestava Mordecai, ele não gostava dos judeus, e ele então arma todo um trama para matar os judeus. Mordecai sabe disso, ele tinha acesso à rainha Esther, e ele disse: Esther, você tem que tomar uma medida. Você tem que ir interceder diante de Assuero pelos seus compatriotas, pelos judeus. E aí ela diz o seguinte, Esther 4:11: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender o cetro de ouro para que viva. E eu, disse Esther, nesses últimos 30 dias, não fui chamada para entrar no rei. E agora, Mordecai, você está dizendo para eu comparecer? Isso mesmo, e ela foi. E a narrativa é muito linda, porque no texto bíblico diz o seguinte, em Esther 5:1, ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais, se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiriço à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele, e estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Isto é a boa mão do Senhor estendida sobre a sua vida. Nós começamos esse culto cantando: quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quem era você? Eu era pobre, perdido, sem Deus,
sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. A boa mão do Senhor, a mão bondosa, graciosa, que traz aos seus filhos o quê? Bênçãos. Mas vemos dentro da cultura do reino algo muito lindo em Esdras, que é a gratidão e o louvor. No capítulo 7, você tem um registro de uma carta que Artaxerxes faz para apresentar Esdras diante do povo. E esta carta foi lida quando eles chegaram em Jerusalém, e foi lida a respeito de quem era Esdras e do que ele estava suprido, porque o rei Artaxerxes deu todos os subsídios, todas as necessidades supridas. Quando Esdras ouviu esta carta lida, veja o que ele disse em Esdras 7:27. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Que lindo! Ele está manifestando a sua gratidão, o seu louvor diante do que Deus faz. Porque quando você recebe bênçãos, o que é que a gente precisa manifestar? Louvor e gratidão. E aqui nas coisas mais básicas e mínimas da sua vida, você precisa agradecer ao Senhor. Eu chamo da bênção do cotidiano, poder piscar os olhos, poder beber água. Eu visitei a Andressa do Sidney, ela está com um problema, ela teve que ir para Campo Grande, é nossa igreja, estávamos na UTI ontem com ela à noite, e o desejo dela era beber água, mas o exame que ela ia fazer não permitia beber água. Eu falo que beber água é uma coisa tão simples, é a bênção do cotidiano. Vestir uma camisa é algo tão simples, mas para alguém que foi estrupiado por um acidente cheio de parafusos, vestir a camisa é um absurdo. E para quem operou de hemorroida, assentar como você está assentado é uma coisa complicadíssima. Eu chamo isso de bênção do cotidiano. Cada vez que estou falando, os meus lábios estão sendo lubrificados com a saliva que Deus deu, e Deus deu isso a você. Você já ficou numa cadeira de dentista por 1 hora e você já percebeu como é que ficam os seus lábios? Bendito seja o Senhor nosso Deus, diz Esdras, que tem feito coisas maravilhosas para mim. Um tempo de louvor, de adoração e de gratidão. E ele diz, nós pois jejuamos, nós pedimos isto ao nosso Deus e ele nos atendeu. Então motivos muitos temos para agradecer. Um dos hinos clássicos do meio evangélico reformado é contas muitas bênçãos, dize as quantas são. E verá surpreso quanto Deus já fez na sua vida. Nos mínimos detalhes Deus age. Estava essa semana atrás, na inauguração do mercado Claudemir, falei, puxa, quanto Deus fez. Ele estava num lugar definido ali, de repente a pessoa precisou do prédio, falou, mas e agora, o que eu faço? Falei, Claudemir, é vaquinha sendo empurrada, porque Deus tem coisas melhores, Deus coisas maiores para você. E o que Deus faz na sua vida, você tem que sempre manifestar louvor e gratidão. Então, quando você está nesse lugar, você veio para celebrar as bênçãos na sua vida. Essa é uma cultura do reino. Fora disto, a crítica, a reclamação, o lamúrio, o lamento, o xingamento, tudo isso não é valor do reino. O valor do reino é gratidão. Penúltimo valor que eu vejo aqui em Esdras, piedade. O texto encontra marcas de uma vida religiosa exemplar em Esdras. O texto diz que ele tinha um amor à palavra, porque ele colocou o coração para buscar a lei do Senhor. Uma vida piedosa, uma pessoa espiritual, essa pessoa ama a palavra de Deus. Uma segunda evidência de uma vida piedosa em Esdras é que ele era uma pessoa também de oração, de práticas espirituais. Além da oração, ele tinha a prática espiritual do jejum. E o texto diz que ele chamou todo o povo, conclamou todo o povo para um tempo de jejum. E olha, na prática espiritual, nós precisamos ter essas características que marcam uma vida piedosa. Uma vida piedosa que quer estar perto das pessoas que louvam, que adoram, que servem, traga os ministros, traga os levitas. É uma pessoa que também tem facilidade de fazer confissão e de arrepender-se.
O capítulo 9 de Esdras, inteirinho, é de confissão. O que aconteceram no meio do povo que voltou de Jerusalém? Se misturou, os homens se misturaram com as mulheres daquela região. E havia uma ordem explícita na lei de Moisés, que o judeu não poderia casar com mulher estrangeira. E eles assim fizeram. E quando Esdras percebeu, tudo aquilo já estava acontecendo. Então ele se põe a prantear. O texto bíblico diz o seguinte, Esdras 9:3: rasguei as minhas vestes, o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei atônito. Versículo 5: levantei-me da minha humilhação com as vestes e o manto já rasgados e me pus de joelhos e estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, eu estou confuso e envergonhado para levantar a Ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Envergonhado, quebrantado, arrependido, pensando em todo o povo. Versículo 15 ele diz: ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam como hoje se vê. Eis que estamos diante de Ti e a nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na Tua presença por causa disto. A vida piedosa leva a ser uma pessoa verdadeira na sua confissão. Uma confissão que reconhece o seu pecado. Uma confissão que cria aversão ao pecado. Uma confissão que tem consciência de que Deus é gracioso e pode me restaurar. Uma confissão que produz medidas, atitudes de mudança. E uma confissão que está pronta a prestar contas. E ele também mostra a sua vida piedosa como uma marca do valor do reino de Deus através da sua dedicação à obra de Deus. Bom, estive envolvido diretamente no ministério desde 87, quando vim para cá, continuando o seminário, comecei a trabalhar em Maracaju, mas até 87, quando eu tinha 21 anos, Deus sempre colocou no meu coração um amor pela casa de Deus. Sempre tivemos inseridos, envolvidos, então posso falar com tranquilidade. Ah, você faz isso, você fala do amor à casa de Deus, porque o Senhor é pastor hoje, o Senhor está à frente da igreja, o Senhor tem esta determinação de Deus e você tem essa incumbência diante do conselho e você tem que prestar contas. Não é só. Esdras tinha esse valor de dedicar-se à obra de Deus. Você tem uma vida diuturna e o que você faz com as 24 horas diárias que Deus te dá? Você trabalha para você? Você estuda para você? Você faz as coisas para a sua família? Onde Deus entra nisto? A obra de Deus, a pessoa já tem esse valor e valoriza, e ela é dedicada à obra de Deus quando ela se prontifica a estar na comunhão, participa de algum grupo pequeno, está envolvido em ministério. Achei muito lindo quando entrei, tinha uma pessoa lá fora que pegou aquele saquinho dos meus pés e tirou dos pés e colocou no lixo. Isso é um amor para mim, não para com a minha pessoa, para com a sua pessoa, mas um amor para quê? Para a obra da casa de Deus, para a casa de Deus. Você é chamado para evidenciar esses valores. E o último valor que eu queria destacar em Esdras é o valor da responsabilidade. Aqui entra o peso da liderança. Porque agora consciente de que o povo pecara, que decisão Esdras tem que tomar? O texto bíblico diz que foi muito difícil, ele chorou, ele ficou algum momento sem dormir, preocupado, mas veio uma definição clara. Todas aquelas mulheres estrangeiras que os que vieram da Babilônia casaram e arrumaram daquele lugar, deveriam ser despedidas e voltarem para suas casas, e ele fez isso. Que medida! Ninguém gosta de tratar seriamente o pecado. As pessoas brincam com o pecado e para a palavra de Deus, o ajuntar com uma mulher estrangeira era pecado. Você sabe quem foi a mulher que veio do estrangeiro e fez um servo de Deus pecar como rei? Quem era a esposa de Acabe? Aquela mulher ruim do Velho Testamento, a rainha Jezabel. Sabe de onde ela veio? De Tiro, que era estrangeira. Então Deus estava certo.
Quem é que mudou o coração de Salomão? As estrangeiras. E Deus já havia dito. Então agora o texto bíblico diz que estas pessoas despediram com um aperto de mão todas aquelas mulheres que eles tinham casado, que eram estrangeiras. E Deus assim fez uma limpeza e santificou o seu povo para dar sequência. Interessante que na responsabilidade, Esdras, ele é discreto em tudo o que faz, ele toma essa medida difícil. Na responsabilidade, quando ele recebeu de Artaxerxes todo o tesouro para levar até lá, ele chama os sacerdotes, confere aqui. Tem tantos. Tá. Chegou em Jerusalém com todo aquele tesouro e prestou conta para aquelas pessoas. A pessoa responsável presta conta. A pessoa responsável, ela conta com pessoas boas para atender, mas ela vai prestar conta àquelas outras e delega autoridade às outras pessoas. Vejam que esses são exemplos de que é uma pessoa empreendedora que vive a cultura do reino. Quero convidar você a se colocar em pé. Hoje nós encerramos as nossas reflexões sobre o livro de Esdras. Os discípulos empreendedores vivem a cultura do reino. Que tipo de cultura as pessoas têm visto na sua vida? Qual é a cultura que se percebe? Quais são os valores que você transporta, que você carrega, que tem evidenciado? Que tipo de vida, de reino você representa? Competência. Discípulo empreendedor vive a cultura do reino da competência, da ordem, da estrutura. O discípulo empreendedor vive a cultura do reino do propósito. Vive a cultura do reino das bênçãos. A boa mão do Senhor está sobre mim. Da gratidão e do louvor. De uma vida piedosa, marcada por um amor à palavra, por práticas espirituais, como a vida devocional, como a oração, e portando uma responsabilidade por tudo aquilo que lhe é confiado. Isso é cultura do reino. Que na cidade de Dourados, a partir de amanhã, lá no seu trabalho, na universidade, as pessoas possam olhar para você como Artaxerxes viu em Esdras, sobre este moço, sobre esta moça, sobre este homem, sobre esta mulher, tem o Espírito do Deus vivo, porque eles têm um comportamento bem distinto, que é uma cultura bem diferente daquela que a gente está acostumado. Jesus protagoniza, Jesus personifica totalmente a cultura do reino. Jesus reúne todos esses 7 predicativos que a gente vê em Esdras. Jesus era competente naquilo que ele fazia. Jesus era estruturado, organizado. Jesus tinha um propósito, para esse fim eu vim. Jesus também, ele recebeu do Pai a bênção. Aqui está o meu filho amado em quem eu tenho o prazer. Filho, você é abençoado. Jesus, no partir do pão, tendo dado graças, gratidão e louvor. Jesus tinha uma vida piedosa. Marcos 1,35, Lucas 1,35. E tendo Jesus levantado alta madrugada, saiu e foi para um deserto e ali orava. Que vida regrada na vida piedosa. Conhecia as Escrituras, tinha tempo com o Pai, tinha comunhão com os seus discípulos e ensinava. Extremamente responsável em tudo aquilo que ele fez. Pai, obrigado pela tua palavra que é pedagógica para cada um de nós. Que os ensinos aqui repassados possam reverberar, ecoar na mente, no coração de cada um que aqui está, indo para suas casas, para a semana de lutas, possam entender que é importante que seja evidenciada na nossa vida os valores que definem a cultura do reino. Que seja assim na minha vida e de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.